Olá, seja muito bem-vindo. Gostaria de iniciar este treinamento da educação em neurociência da dor me apresentando um pouquinho. Eu sou a fisioterapeuta Lívia Rocha, formada em 2017 pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou pós-graduada em dor multidisciplinar pela UCDB de Porto Alegre. Atualmente estou fazendo a graduação em dor também, pela instituição de ensino Albert Einstein. Eu tenho 7 anos aí de história, de carreira com minha clínica Camel Pilates Clínico. Antes de dar continuidade, eu gostaria de explicar um pouquinho como que foi essa minha trajetória desses 7 anos e como que encontrei o caminho do tratamento da dor crônica como um foco da minha carreira. Lá em 2018, que foi quando eu abri o meu primeiro espaço de trabalho, que foi meu primeiro estúdio de Pilates, pequenininho, mais simples. Naquele momento, eu me vi diante de uma situação no qual a primeira paciente que eu recebi era uma paciente super complicada. Uma paciente poliqueixosa, com múltiplos diagnósticos, com uma dor que ela convivia por muitos anos. O corpo dela apresentava muita sensibilização. Ela tinha ali uma sensibilização do sistema nervoso central muito evidente, mas naquela época eu não sabia. E desde então, só recebi pacientes com características de dor crônica, como um recém-formado, como qualquer outro, mas saímos da faculdade entendendo muito sobre dores agudas. Se um paciente torce o pé, o que é que eu devo fazer? Se o paciente está com uma dor no ombro, que acabou de se machucar, se lesionar, o que eu devo fazer? Mas eu não sabia muito bem como lidar com pacientes que passam por anos e anos com muitas dores. E essa é a realidade de muitas pessoas que a gente atende na nossa prática clínica. E vendo esse padrão, eu comecei a pesquisar e procurar cada vez mais, porque eu fazia o meu melhor nos meus atendimentos, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu estava com poucas ferramentas. As ferramentas que eu tinha não pareciam ser o suficientes para atender esse tipo de paciente. Portanto, comecei a estudar mais profundamente. Tinha muita dificuldade de achar cursos e treinamentos e pós-graduação voltada para pacientes com essa característica de dor, que até então eu também não sabia que se nomeava como dor crônica. E demorei uma questão aí de 1 a 2 anos para conseguir encontrar conteúdos. E qual foi a minha pesquisa? Comecei a procurar por artigos científicos internacionais, porque eu sei que os estudos lá fora, sempre soube que os estudos lá fora eles corriam de uma forma muito mais veloz. E em determinado momento, nessas pesquisas, acabei encontrando aí conteúdos de dor crônica. Fui pesquisar mais a fundo e pimba! Quando dei por mim, tinha identificado que o padrão dos pacientes que eu recebia desde o início da carreira eram pacientes com dor crônica, casos complexos, múltiplos diagnósticos, enfim, consegui aí encontrar uma forma de tratar esses pacientes. E acelerando um pouquinho essa história, hoje eu sou a criadora do método de atendimento Pilates Clínico Lívia Rocha, que foi toda essa minha construção de 7 anos, essa jornada aí de aprendizados, de muita experiência prática. Não tem forma melhor de aprender alguma técnica ou alguma coisa na sua vida, né? Não tem nada melhor do que praticar e enfrentar isso de forma rotineira, a ponto de a gente automatizar esse tratamento. E hoje eu criei um método de atendimento específico para pacientes com dor crônica. E não se engane, atender pacientes com dores crônicas é bem diferente de atender pacientes com dores agudas. Mas estamos aqui para isso, para te ajudar nessa sua trajetória também. É importante a gente entender que a dor crônica ela é uma das condições de saúde mais prevalentes globalmente. Não é só no Brasil, não é só no seu estado, na sua cidade, na sua região. A dor crônica ela tem afetado o mundo todo e o impacto social e econômico dela supera até mesmo doenças como câncer, diabetes e enfermidades cardiovasculares. E isso pode causar uma incapacidade substancial e afeta muito a produtividade e a qualidade de vida de milhões e milhões de pessoas. Além disso, a gente sabe que os estudos recentes destacaram o papel crucial do sistema nervoso central e do sistema imunológico na manutenção da dor crônica. Esses dois personagens, que é o nosso sistema nervoso central e imunológico,
Eles são grandes personagens dentro do padrão da dor crônica. E hoje a Organização Mundial da Saúde reconhece a dor crônica como uma doença complexa, envolvendo alterações cerebrais e a própria neuroinflamação. A dor crônica, ela não é apenas um sintoma, ela foi reconhecida como uma doença. Então, sim, a dor crônica ela é uma doença em si, ela tem uma fisiopatologia e ela tem um funcionamento diferenciado, principalmente do sistema nervoso central e do sistema imunológico das pessoas. E apesar de termos muitos avanços na ciência, a gente sabe que a prática clínica mesmo da área da dor crônica ainda está muito, muito atrasada. Muitas vezes o foco ele fica ali só na região da lesão. Então, se o paciente machucou um ombro, a gente trabalha só o ombro. Se o paciente machucou um joelho, a gente trabalha ali só um joelho. Mas esses pacientes que apresentam dores há anos, mesmo que seja regional, ela tem uma forma diferente de ser tratada, tá? Então, a gente pensa só no ombro, no joelho, numa perna de um paciente, a gente está falhando na hora de abordar a complexidade e a natureza multifacetada da dor persistente, que é a dor crônica. E essa dor desse paciente, que é essa dor crônica, vai muito além do dano apenas físico desse paciente. Existem multifatores que podem estar sendo modificados na vida desse paciente. Então, nós, como fisioterapeutas, se você que está me assistindo é um fisioterapeuta, você tem um papel estratégico na vida desses pacientes. Sabe por quê? Porque o fisioterapeuta é o profissional que mais passa tempo com esses pacientes. E a gente tem acesso direto ao movimento e pode aplicar intervenções educativas e comportamentais. Então, o médico ele vai ver muito menos esse paciente do que você, fisioterapeuta, que atende esse paciente por várias sessões. E que tal você mudar o jogo na vida desse paciente? Então, você tem a faca e o queijo na mão. Agora a gente vai ter que colocar isso em ação. E é importante que saibamos que a dor crônica, e é importante que saibamos que a dor crônica, o tratamento dela, tem quatro pilares. O tratamento da dor crônica se baseia nesses quatro pilares. Preste muito atenção. O primeiro deles é a atividade física. O exercício terapêutico ele vai ativar sistemas inibitórios endógenos, que é a região da nossa farmácia endógena. Tudo isso eu explico de uma forma muito mais detalhada, com várias horas aulas, explicando para você lá no meu treinamento especializador. Tudo bem? Então, o exercício terapêutico ativa sistemas inibitórios endógenos, reduz a estabilidade central, modula os canais iônicos dos nossos receptores e promove cicatrização tecidual e regula o sistema imunológico. Aqui está bem objetivo, tá? Só para a gente conseguir entender a função da atividade física. Então, nosso trabalho, fisioterapeutas que atuam com atividade, movimento, nosso objetivo é trabalhar justamente isso na dor crônica. Trabalhar e estimular o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso central, para que a nossa farmácia endógena possa trabalhar. O que é essa farmácia endógena? O nosso sistema, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ele tem a capacidade de liberar substâncias analgésicas. E tudo isso a gente traz mais a fundo lá no nosso curso especializador. Segundo pilar muito importante no tratamento da dor crônica é a nutrição. Então, dietas inflamatórias, elas podem perpetuar o quadro doloroso. E o fisioterapeuta pode atuar com educação básica e encaminhamentos, respeitando os limites éticos da profissão. Existem muitos pacientes que não fazem ideia que o que eles comem, que o que eles ingerem na dieta deles pode estar causando mais inflamações ainda, ou seja, mais dores no quadro dele. E a nossa função como fisioterapeuta é trazer essa educação básica, fazer com que ele entenda que o que ele ingere, o que ele come pode inflamar ou não. Então, informações básicas como a ingestão de açúcar, injeção de farinha branca, tudo isso pode ser inflamatório. Mas é claro, pessoal, a gente precisa lembrar dos nossos limites profissionais. E é importante também da nossa parte trazer esse encaminhamento desses pacientes que a gente vê que precisa aí de uma educação melhor na hora de se alimentar. Terceiro pilar muito importante é a qualidade do sono. A insônia é altamente prevalente em pacientes com dor crônica. Esses pacientes que convivem com dores por muitos, muitos anos, um dos sintomas mais comuns que vocês vão encontrar nesses pacientes é o sono irregular, insônia, dificuldade de pegar no sono, né? E o fisioterapeuta ele pode oferecer intervenções de nível de entrada, como educação e higiene do sono.
A gente sabe que exames mais profundos, mais específicos, para avaliar a qualidade do sono, é uma técnica de alto custo, mais difícil desses pacientes terem acesso, mas nós, como fisioterapeutas, também podemos atuar nessa área, trazendo educação aí na parte da higiene do sono. E uma dica que eu dou a vocês, que é uma coisa que a gente faz lá na clínica, é criar uma cartilha própria de vocês, baseados em ciência, em estudos científicos, com dicas para a higiene do sono, para que esses pacientes saibam como fazer para melhorar aí a hora do sono dele, preparar o ambiente dele para que ele possa dormir melhor, tá? Mas a qualidade do sono é extremamente importante, até mesmo porque durante o sono o nosso corpo produz substâncias específicas que regeneram os tecidos. Então, se esse paciente não dorme bem, ele pode ter aí um problema na hora dessa regeneração tecidual. E por último, e não menos importante, é o pilar da saúde mental. O estresse, o medo, a catastrofização da dor são fatores que amplificam a dor nesses pacientes. E o fisioterapeuta está apto a incluir estratégias de enfrentamento e regulação emocional. O que acontece, pessoal? Quando a gente recebe um paciente novo no nosso estúdio de Pilates, na nossa clínica de fisioterapia, nós devemos realizar uma avaliação inicial. Dentro dessa avaliação inicial, nós utilizamos ferramentas essas que ajudam a diagnosticar o nível de estresse desse paciente, o nível de medo de movimento desse paciente, da ansiedade, da catastrofização da dor. Existem muitas ferramentas que nos ajudam na prática clínica a avaliar como estão esses aspectos na vida do seu paciente. E isso aqui a gente também traz de forma muito detalhada lá no nosso treinamento especializador. Mas é importante que você aqui já saiba que essas características, a nossa saúde mental, as questões emocionais que carregamos, também têm direta relação com as dores dentro de uma rotina de uma pessoa que convive com dores crônicas, tudo bem? Nós, como fisioterapeutas, podemos ajudá-los a educá-lo. Então, esse livreto de educação em dor que você verá em breve já é uma das formas de você ajudar na saúde mental desse paciente. E é algo que você, fisioterapeuta, tem a possibilidade e que você está liberado a fazer. Tudo bem? É claro que, se a gente vê que um paciente está tendo muita dificuldade de enfrentamento, precisamos muito encaminhar esses pacientes para um atendimento psicológico, tá? Não é da nossa área fazer isso, fazer esse atendimento mais aprofundado. Mas nós podemos sim trazer uma educação em dor com esse paciente. Se a gente sabe que ele tem medo de se movimentar, e a gente já sabe que o quadro dele não tem nenhuma relação com o fato de se movimentar, e que inclusive ele precisa se movimentar para melhorar, a gente vai explicar o porquê disso através dessa educação em dor. Então, essa educação ela pode atingir todos esses 4 pilares na vida e na rotina dos seus pacientes. E aqui já fica uma pergunta: você está trabalhando os 4 pilares na vida dos seus pacientes que convivem com dores? Esse aqui é o ponto base, inicial, para que você possa mudar a sua rotina na hora de atender seus pacientes. E esses pilares, eles não devem ser abordados de forma isolada ou padronizada. A dor crônica exige uma intervenção multimodal e personalizada. Não se engane, você não vai falar sobre esses pontos uma vez só durante a terapia com o seu paciente. Você vai falar várias e várias vezes. Esse paciente ele vai precisar de repetição, né, dessa educação em dor. Tudo bem? E realmente vai ser uma metamorfose. A cada momento da vida desse paciente, ele vai precisar de uma abordagem, de uma educação em dor, e você tem que estar apto e preparado para isso. E entender a neurociência da dor é fundamental na hora de atender esse público. Então, se você convive, ou melhor, se você atende pessoas que convivem com dores há muitos anos, quer dizer que você está enfrentando uma pessoa que tem o seu sistema nervoso central hiperexcitado desregulado. E uma das formas mais eficazes de a gente se comunicar com esse sistema é através de uma explicação sobre a neurociência da dor. Fazer com que esse paciente entenda o que está acontecendo com o corpo dele. Isso não é somente para que ele saiba o que falar quando alguém perguntar para ele, mas também para você se comunicar com esse sistema nervoso central diretamente. E a base do tratamento da dor crônica envolve mudanças de hábitos de vida. Só tomar remédio ou ir numa sessão de fisioterapia ou outra não vai ser o suficiente para esse paciente melhorar. Então, essa educação em dor é uma das bases principais no tratamento desse público, até porque a gente sabe que pacientes que têm dor crônica, que sentem dor por anos e anos e anos e anos, precisam mudar
hábitos. Não é só uma sessão, um remédio que vai ajudar, ele precisa mudar o estilo de vida dele. E uma dor que persiste por mais de 3 meses, ela já pode ser considerada como dor crônica, que é reconhecida como uma doença pela CID e pela OMS. E isso significa que ela tem sintomas próprios, uma fisiopatologia definida e afeta diretamente o sistema nervoso central. Pessoas que têm a dor crônica, ela já tem uma patologia que é determinada como dor crônica. E ela vai ter toda uma fisiopatologia que a gente precisa aprender a lidar para tratar com esses pacientes. Então, quando o paciente entende, ele vai se sentir mais seguro. Quando ele entende isso, que está acontecendo algo de diferente no corpo dele, ele se sente mais seguro. E quando ele se sente mais seguro, ele se movimenta e perde o medo de se mover. E quando ele se movimenta, ele melhora. Ele vai para o caminho da melhora, do desenvolvimento. Então, a gente não pode somente jogar uma terapia, falar, faz esses exercícios porque você vai melhorar. Só jogar para ele. Não, a gente precisa explicar o porquê que ele precisa fazer aquilo. E quando ele entende aquilo, que aquilo não é perigoso, que aquilo é saudável e é apropriado para ele, ele passa a ter menos medo do movimento e começa a se encaminhar para uma melhora. E o movimento não é só físico, é um movimento mental, é um movimento dos hábitos de vida dele, e tudo isso você pode auxiliá-lo. Os pensamentos negativos, a catastrofização, a hiperalgesia, a alodine e comorbidades emocionais são muito comuns nesses pacientes. Para você que não conhece essas palavras, a catastrofização da dor é como diz a palavra, né? A pessoa sente que essa dor é uma catástrofe na vida dela. Existem questionários específicos para a gente ver como que está o enfrentamento desse paciente diante dessa dor. E quando esse paciente apresenta uma característica de catastrofização da dor, a dor tende a aumentar. Por isso que a educação em saúde é tão importante, para a gente conversar com ele, fazer com que ele entenda o que está acontecendo no sistema nervoso central dele e como a gente pode melhorar isso. A hiperalgesia é quando um paciente sente uma dor muito intensa a um estímulo que deveria causar só um desconforto, como se estivesse apertando bem forte o braço. Não é algo que você sente muita dor, só um desconfortozinho, mas esses pacientes apresentam uma hiperalgesia, uma dor aumentada a um estímulo. Já a lodínia é um sintoma de dor aumentada com sinais, com estímulos inócuos, que não deveriam causar dor, como, por exemplo, uma roupa, né? O apoio de uma roupa na pele, um sutiã mais apertado, não dá para causar dor. O carinho, a pessoa já sente muita dor. Isso é uma alodínia, que é um sintoma aí de sensibilização central, que mostra que esse paciente aí já tem uma mudança no seu sistema nervoso central. Tudo bem? Então, tudo isso a gente tem como avaliar com instrumentos clínicos específicos. Essas características, essa forma de avaliar, tudo isso tem muito mais detalhado no nosso curso. É, perdão. Todas essas formas de avaliar, todas essas características, todos esses formatos de avaliação, para que a gente possa identificar isso aqui, tudo isso tem no nosso curso especializador. Tudo bem? E como que a gente entende a educação em neurociência da dor na prática, né? Vamos entender que ela surgiu como uma resposta à necessidade de reconceituar a dor para os pacientes. Historicamente, a dor era associada diretamente à lesão tecidual. Hoje, sabemos que essa relação é muito mais complexa. Então, vimos que tínhamos necessidade de reeducar os pacientes para que eles pudessem aprender novamente o que significa dor. Exatamente. Antigamente a gente achava que a dor só aparecia se a gente tinha uma lesão. A gente torce o pé, a gente sente dor. Se a gente faz muita força para carregar um objeto, a gente sente dor no ombro. Mas não, não necessariamente precisamos ter uma lesão para que haja dor. Por isso que a neurociência da dor é tão importante na vida desses pacientes que têm dor crônica, porque esses pacientes que têm dor crônica, eles sentem uma dor que não é proporcional ao estímulo, ou que não precisa existir uma lesão, como por exemplo na fibromialgia, porque simplesmente o sistema nervoso central dele está funcionando de uma forma muito excitada. Então, não necessariamente ele tem uma lesão para sentir dor. Por isso que é importante a educação em dor, porque é comum que a gente ache, inclusive para pacientes que são pessoas leigas, que só vai sentir dor caso ele tenha lesão. Mas não é bem assim. Por isso que a educação em dor é tão importante, para que a gente possa explicar para esses pacientes que a dor que ele está sentindo não é proporcional à possível lesão que ele imagina. Porque quando a gente sente uma dor muito grande e não entende sobre a dor crônica, sobre a sensibilização central, a gente acha que essa dor gigante que a gente está sentindo significa que a gente tem algum problema muito, muito grave. Eu tinha até uma paciente que achava que ela tinha um tumor no cérebro.
e logo adiante ela descobriu que ela tinha a fibromialgia. Então, a importância de você educar um paciente, mostrar para ele o que está acontecendo no corpo dele, para que ele não ache que o que está acontecendo com ele é algo extremamente grave que cause tanto medo nele. Então, a educação em neurociência da dor, ela vai utilizar metáforas, imagens e exemplos acessíveis para explicar os mecanismos neurobiológicos da dor, com o objetivo de reduzir a ameaça percebida, o medo do movimento e catastrofização. Então, quando a gente traz essa explicação para o nosso paciente, a gente diminui todas essas questões. A gente diminui o medo desse paciente, ele reduz a ameaça que ele está percebendo, como se fosse algo muito, muito grave. E tudo isso ajuda no tratamento da dor. Então, veja a importância da gente trabalhar a educação em dor com os pacientes que convivem com dores. A educação em neurociência da dor, ela não é um tratamento independente. Então, é importante que a gente saiba que não podemos usá-la separadamente, isoladamente. Só a educação em dor não vai fazer efeito no seu paciente, tudo bem? Ele tem efeitos mínimos sobre a dor, mas ele é uma ferramenta importantíssima para acompanhar o seu tratamento que você já faz com o seu paciente. Porque o seu verdadeiro valor dessa educação em neurociência da dor está em facilitar o engajamento do paciente em exercícios. Então, ele é uma. De novo. Então, a ferramenta da educação em neurociência da dor, ela vai ser um adjuvante. E o seu verdadeiro valor está em facilitar o engajamento do paciente em exercícios e mudanças comportamentais. Quando a gente consegue explicar para o paciente por que isso é tão importante, por que é tão importante adotar as mudanças que você está propondo para ele, a gente precisa explicar o porquê, né? E essa educação em dor vai ajudar esse paciente a aderir ao tratamento. E combinada com o movimento que ele vai fazer durante as práticas, vai potencializar os resultados clínicos, promovendo segurança, autonomia e adesão ao tratamento. Então, quando a gente consegue mostrar para o paciente a importância de seguir exatamente o que o fisioterapeuta está pedindo para ele fazer, ele com certeza vai aderir muito mais ao tratamento e por ele entender que ele não precisa ter medo de se mover, não precisa ter medo de mudar os hábitos, com certeza o seu tratamento vai ter muito mais efeito do que se você não tivesse feito essa educação em saúde lá no começo com ele. E isso traz uma oportunidade para você, fisioterapeuta, porque a gente sabe que existem muitas clínicas de fisioterapia, muitos estúdios de pilates, um em cada esquina, se duvidar, né? Mas temos muito pouco profissionais em ambientes de saúde que têm profissionais preparados para atender esse público. Então, quando você domina essa abordagem biopsicossocial, essa educação em saúde com o seu paciente, com certeza você vai se diferenciar na sua região. Vai atrair pacientes que têm dor crônica e que realmente precisam desse atendimento, e você vai poder oferecer um serviço de alto valor agregado, porque realmente ele vale. Então, quando você traz um atendimento mais especializado, um tratamento e um atendimento realmente que pensa no bem-estar do paciente, contemplando a educação em neurociência da dor, que a gente não vê em lugar nenhum, você com certeza pode se destacar, mesmo que na sua região, no seu espaço, no seu ambiente, tenha muitos e muitos profissionais que trabalhem com a própria fisioterapia e o Pilates. Então, isso vai traduzir em reconhecimento profissional, uma fidelização dos pacientes, porque eles vão se sentir muito seguros com você e não vão querer te trocar. E, obviamente, como consequência, um crescimento financeiro. É importante entender que a dor crônica é uma pandemia silenciosa. Ao mesmo tempo que tem números estatisticamente aí expressivos mostrando que temos muitos e muitos, muitos pacientes ao redor de todo o nosso planeta que têm dor crônica, ao mesmo tempo temos pouquíssimos profissionais que entendem como trabalhar com a dor crônica. Primeiro, que ela foi muito recentemente reconhecida como doença. Ou seja, a neurociência é algo que poucos profissionais se especializam por ela ser muito recente. Então, se você está aqui hoje, quer dizer que você já está se destacando no mercado. Então, entenda, ao mesmo tempo que temos muita demanda de pacientes com dor crônica, temos poucos profissionais que sabem atendê-los. Portanto, isso é uma ótima oportunidade para você se destacar no mercado. Então, e como fisioterapeutas, nós que somos especialistas em movimentos, temos tempo de consulta e contato direto com o paciente. E por isso, nós somos os profissionais ideais para liderar essa mudança. Ao mesmo tempo que a ciência mostra que é importante a gente trabalhar a educação em saúde com esses pacientes, poucos profissionais, inclusive médicos, têm muita dificuldade de conseguir traduzir isso para os seus pacientes. Então, sim, a classe médica, que a gente espera maior desenvolvimento através da ciência, sabemos que a prática clínica não é bem assim. Mas nós, fisioterapeutas, que temos mais acesso a esse paciente, entendemos mais sobre a importância do movimento,
temos aí um ouro em nossas mãos e que podemos começar a mudar a história do Brasil realmente nessa mudança desse atendimento. E por conta disso, por conta dessa missão, que eu desenvolvi esse livreto de educação em dor para pacientes, baseado no método Pilates Clínico Lívia Rocha. E para que serve, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse livreto, antes da gente adentrar de fato nele. Qual que é a história da criação desse livreto? Como eu falei para vocês lá no começo, eu passei muitos anos tentando procurar fontes que pudessem me trazer ferramentas necessárias e que fizessem meus atendimentos serem mais completos. Eu me incomodava muito por não saber o que fazer com esses pacientes com dor crônica. Me incomodava, sabe? Sabe quando a gente não se sente suficiente e eu precisava de algo melhor nos meus atendimentos. Portanto, comecei a pesquisar, 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 estudar, estudar e me deparei com conteúdos riquíssimos que me ajudaram a criar esse livreto. E, claro, e obviamente, com uma ajuda de uma equipe que fez o design gráfico maravilhoso, que realmente eu não tenho esse talento, consegui desenvolver um livreto específico que a gente utiliza na nossa prática clínica. E para que serve esse livreto? Bom, como falamos anteriormente, esse livreto serve para aumentar o conhecimento do paciente sobre ele mesmo, para que ele saiba o que está acontecendo no corpo dele, para que ele diminua sintomas como catastrofização da dor, cinesiofobia, que é o medo do movimento, estresse, ansiedade, que a dor causa, porque esses sintomas pioram o paciente, eles atrapalham o tratamento, inclusive. Então, esse livreto vai ajudar o seu paciente a entender o que está acontecendo com ele, você vai conseguir explicar para ele o que é a dor crônica, explicar também para ele que dentro do tratamento de dor crônica existem altos e baixos. O paciente ele nunca vai estar 100%, ou às vezes ele vai estar 100% e as outras vezes ele vai cair, vai subir. Faz parte do processo do tratamento. A dor crônica, ela traz para a gente um cenário onde existe uma mudança do sistema nervoso central. Então, esse paciente vai ter altos e baixos. E entender também que o emocional, o estresse, os fatores lá fora da clínica também interferem na situação dele. E que faz parte da vida esses altos e baixos. Então, essa educação em dor é tão importante para o paciente entender que o problema dele não é tão grave, para que ele entenda que o tratamento tem altos e baixos, para que ele não se frustre, porque faz parte da vida, bem como defender o seu próprio trabalho, porque às vezes o paciente não entende que na dor crônica existem os altos e baixos, e ele vai sempre te criticar ou te atacar de alguma forma, porque você deveria trazer a cura para ele, tá? Então, isso é só a pontinha do iceberg. E quando eu explicar para vocês na próxima aula sobre realmente a apresentação do livro da educação em dor, vocês vão ver o quanto que isso é impactante na vida dos pacientes, que pode mudar vários fatores da vida dele, tá? Quando usar esse livreto? Eu, particularmente, adotei esse livreto já na primeira consulta. Nós temos um sistema de atendimento na nossa clínica, no qual o primeiro contato com o paciente é o agendamento de uma consulta, que dura até 2 horas. Então, nessa consulta, eu tenho bastante tempo para fazer toda a avaliação, eu uso todas as ferramentas necessárias de acordo com cada paciente. Tudo isso a gente descreve também bem detalhado, tá? Lá no nosso curso especializador. E quando eu vejo que o paciente se aplica nesse cenário, que é um paciente crônico, que é um paciente que tem todos esses sintomas, como eu expliquei para vocês, hiperagiosia, alodínia, eu sei que eu já percebi ali na avaliação que ele não consegue fazer outras atividades físicas, que ele tem um sono ruim, ele não se alimenta bem, né? Ele trabalha demais, é muito estressado. Eu já sei que ele é um perfil, né, para aplicar aí o livreto Educação e Neurociência da Dor. E nessa primeira consulta, eu já trabalho isso, eu já pego o livrinho, tem até aquele aqui, ó, que eu imprimo ele, e explico para ele detalhadamente, para que ele possa já entender. E aí ele já sai daquela consulta aliviado, que ele já sabe o que está acontecendo com o corpo dele. E pode ter certeza que esse paciente vai sair dali com outra mente, já vai falando de você para todo mundo, tá? Essa educação em dor, ela é muito importante para o início do tratamento, para que esse paciente se sinta acolhido, para que esse paciente já perca pelo menos parte daquele medo dele de se movimentar. Existem até casos, viu? Não poucos, na verdade vários, nós atendemos na consulta inicial, fizemos ali a aplicação do livreto da educação em neurociência da dor nesses pacientes. E eles saíram, às vezes, até com menos dor, por conta da percepção que ele teve da dor dele. E a pessoa já sai aliviada. Olha que importante, olha que precioso, né?
E como que a gente usa esse livreto? Eu, particularmente, já uso, como eu falei para vocês, da primeira consulta, mas assim, gente, às vezes os pacientes vão pedir para você explicar de novo, você pega algum dia aí que você tem disponível para explicar de novo, ou quando você perceber que um paciente que você não fez, mas que hoje você vê que ele está precisando, você aplica, tá? E outra coisa, eu gosto de imprimir, então eu imprimi, plastifiquei, tá? E coloquei o arozinho aqui do lado para ficar bem mais lúdico, tá? Para ficar bem mais fácil desse paciente pegar mesmo e entender, porque as imagens são grandes, vocês vão ver mais à frente, e ajuda bastante no entendimento. É para todos? É para todos os pacientes que estão nesse padrão de dor crônica. Tenho certeza que a maioria deles vão se beneficiar desse conhecimento, mas vai muito do feeling do profissional. Tem pacientes que às vezes ele pode sentir uma dor há muitos anos, mas ele lida super bem com isso, não está nem aí. Às vezes ele nem se dá muita importância para essa dor, ele só quer resolver para ele voltar a fazer academia, para ele voltar a correr, alguma coisa nesse sentido. E aí, às vezes, não vai ser necessário. Mas, na grande maioria do público crônico, é interessante que você aplique esse conhecimento. Agora vamos lá para o nosso livreto de Agora vamos lá para o nosso livreto de fato e a gente vai conversar um pouco mais na próxima aula sobre como aplicar ele e vamos trazer a explicação passo a passo para o seu paciente.